Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E agora a gente vai debater alguns assuntos críticos que podem trazer uma possível solução lá para o Estreito de Hormuz, liderado pelo Irã, já que o conflito entre Estados Unidos e os iranianos lascou a bagaça inteira. A gente tem basicamente apenas 20% do estreito funcionando, ou seja, antes passava mais de 100 navios, hoje passa de 15 a 20 navios por dia no máximo. E aí o Paquistão está tentando costurar uma possível solução para o conflito. Semana passada a gente viu que os Estados Unidos tinham dado ali até 3 semanas para poder sair e que a resolução do que aconteceria com o Estreito de Hormuz talvez ficasse com os europeus, principalmente ali o Reino Unido, mas as coisas vão evoluindo muito rápido e quem sofre com tudo isso somos nós, porque o nosso bolso pede calma, fala, porra, sobe tantos preços dessa forma não. E aí tem possíveis subsídios feitos pelo governo, a União, em conjunto com os estados, para reduzir o custo do diesel, que acaba afetando o preço do petróleo. Enfim, a gente vai discutir um pouquinho dessas coisas hoje. Separei aqui alguns dos principais assuntos para a gente debater. O primeiro deles é a parte geopolítica e o que a gente tem visto lá no Oriente Médio. Bom, o fim da escalada foi colocado pelo Paquistão, e aí o Donald Trump ia fazer inclusive acabou de fazer um discurso, e aparentemente, se a gente olhar ali o que o Irã está propondo, o que os Estados Unidos estão propondo, aquilo que o Paquistão colocou para a resolução do conflito, ainda não temos um acordo definitivo. Os Estados Unidos tinham colocado um deadline até amanhã para que algumas coisas fossem resolvidas, mas basicamente a estratégia é tirar a parte de urânio enriquecido dentro do território iraniano. Aparentemente foi solucionada, mas ainda existem alguns aspectos, principalmente em relação à sucessão do líder que foi abatido recentemente, e aí tem uma sucessão com uma forma de liderar muito parecida, e é algo que os Estados Unidos não querem, e principalmente Israel, que tem uma ameaça meio que existencial ali na região com os iranianos e uma possível continuidade de um regime tão perigoso, um regime tão extremista. Então a gente pode ter aí nas próximas horas ou dias uma possível resolução. A princípio, aquilo que foi colocado pelo Paquistão, o Donald Trump acabou de fazer um pronunciamento, ainda tem algumas incertezas. O que a gente pode ter de certeza aqui, olhando as principais notícias, a gente tinha que olhar no Reuters, cara, como a mídia tem alguns vieses também lá fora. E aí você vê, inclusive, aparentemente parece que eles torcem para que a coisa não funcione, tá? Mas enfim, falando de dados em específico, como eu falei, o ponto crucial hoje é a sinalização de que o controle do Estreito de Hormuz seja efetuado por um país ou por uma nação que fosse ou o próprio Irã com um novo regime de uma forma mais diplomática, tá? Para voltar a passar ali os mais 100 navios que passam por ali, 20% do petróleo global passa por aquele estreito. A gente tem ali basicamente os principais produtores de petróleo também no Oriente Médio, Arábia Saudita, os Emirados ali. Então é uma área muito sensível, e com o estreito fechado, muitos desses principais players não estavam conseguindo transportar, desaguar aquele petróleo que já tinha sido produzido, e aí já não tinha mais espaço também para poder armazenar mais petróleo. E dentro dessa perspectiva você teve os barris segurados, e aí você não tinha como produzir mais dentro dessas particularidades que a gente viveu. Bom, quais são os principais impactos que eu soltei aqui, que eu segurei para vocês? É que com a incerteza do preço do petróleo, que saiu lá de 65, 70 dólares para mais de 100 dólares, a gente está falando de uma alta aí de 80% num período muito curto, chegando a quase 100%. O que a gente tem lá dentro dos Estados Unidos, principalmente quando a gente olha para o Fed e o que eles estão nos sinalizando, tá? Até então a gente tinha uma manutenção, até então a gente deve ter uma manutenção das taxas de juros aí, pelo menos até a gente ter os dados principais e cruciais lá, que é o CPI, que deve sair dia 10 de abril, ainda essa semana, e um outro dado crucial lá dos Estados Unidos, que é o PCI,
que deve sair no dia 9. Então, tendo um monitoramento desses dados, entendendo de fato como que está o nível de inflação nesse curtíssimo prazo, a gente vai ter uma certeza maior. Mas aparentemente deve ter aí nas próximas 9 reuniões, a gente deve ter uma manutenção das taxas de juros americanas e, dependendo do cenário, até uma volta de elevação de juros, isso que tudo que a gente não quer que aconteça. E aí, falando no cenário interno, olhando para o que o governo brasileiro está fazendo para poder mitigar a alta de preço, óbvio que tem uma preocupação com a população de modo geral, e preço alto é politicamente ruim, em termos até de popularidade, e esse ano tem eleição, então alguma medida tem que ser efetivada. O que o governo Lula propôs? A princípio, a gente deve ter alguma regulamentação, né, uma subvenção, para que o litro do diesel caia até 1,20, com esse custo dividido entre a União e os estados. E aí a gente tem uma segurada no repasse de preço por parte da Petrobras, e a gente reduz o risco de desabastecimento, que aí seria perigosíssimo. O que é desabastecimento? É quando você tem nos postos de gasolina falta de combustível. Então tudo isso tem uma importância muito grande diante dos cenários, tá? E se a gente avaliar o que aconteceu com as bolsas nas últimas semanas, principalmente, o que isso tudo impactou o nosso bolso, principalmente quem investe fora, vamos lá, pegando os principais dados aqui. Se a gente avaliar desde a parte catalisadora, né, o Epic Fury que eles estão chamando, a gente teve ali o mercado americano, o Brent, na verdade, antes de falar mercado americano, subindo 63%, e aquela oscilação que eu falei, na média 63% no patamar que ele está atual. O alumínio subiu 12%, o ouro teve uma queda de 11% e a prata uma queda de quase 20%. Teoricamente, ativos de segurança falharam, mas a gente sabe que isso no curtíssimo prazo acontece. Então, ativos de seguranças que têm um caráter de proteção, na verdade eles não funcionam no curto prazo, eles funcionam pensando mais em prazos mais longos, e isso é o mais importante. E o dólar, nas últimas semanas, se fortaleceu, subindo 2,4%, quando comparado com o mundo, tá? No Brasil não aconteceu isso, por alguns outros aspectos. Se a gente avaliar as bolsas globais, principalmente as bolsas americanas, a gente tem uma queda ali mais ou menos de 5%, enquanto o mundo fora dos Estados Unidos caiu 11%. Então, ainda assim, os Estados Unidos caíram menos. E a gente teve uma elevação quando a gente avalia as expectativas inflacionárias frente às Treasuries de 10 anos, que são os títulos mais longos. A gente acha que o que vai fazer diferença na renda fixa são os títulos de curto prazo, ou na verdade Tesouro Selic, enfim, a Selic de modo geral, ou então a taxa do Fed. Mas na verdade o que faz de verdade diferença são as taxas negociadas de longo prazo, de 10 anos. Porque elas são negociadas de fato, elas não são feitas na canetada. Então o mercado ele vai sinalizar se ele está indo bem ou mal, ou o que ele espera que aconteça para os próximos ciclos, com base nas taxas de 10 anos. E o Treasury de 10 anos subiu 4,3%. E assim, é por isso que, se a gente avaliar como que está o mercado imobiliário, que vinha indo bem até o conflito, até o início do conflito no final de fevereiro, o VNQ, que é o principal ETF que comporta ali as principais empresas imobiliárias americanas, ele vinha subindo aí mais de 7%. E no último mês, se a gente avaliar um índice que pega os REITs, a gente vai ver que teve uma queda, principalmente por conta dessa aversão a risco. Porque se as taxas de juros continuarem nos patamares que estão agora, ou voltarem a subir lá nos Estados Unidos, o cap rate, que é uma taxa que avalia o quanto que de fato está trazendo de retorno o dinheiro investido em imóveis, ele fica muito espremido, e quanto menor o cap rate, pior, tá? Principalmente com as taxas de juros americanas de 10 anos acima dos 4%. Então, para que o investidor vai correr muito risco colocando num ativo variável se ele tem o título de 10 anos super seguro? Então essa é sempre a conta que é feita, tá?
Qualquer gestor vai avaliar o título de 10 anos, inclusive para fazer o valuation. Quando a gente faz projeção, modelagem de fluxo de caixa, trazendo a valor presente, o título de 10 anos é um dos principais balizadores. E de maneira geral, pessoal, esses são os principais pontos, tá? Amanhã a gente tem trazido aqui vídeos diários, amanhã a gente traz alguma novidade se a gente tiver algo de diferente. O que é importante que vocês façam é se manterem atualizados se inscrevendo aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo, ative as notificações e gostou do vídeo, tá gostando dessa forma que a gente tá trazendo os conteúdos mais de forma dinâmica, já deixa o like aqui também. Fechado? Tamo junto, um grande abraço e eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar me acompanhando.